Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, a nossa gratidão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vive, Ele reina nessa situação que você está triste, desanimado, decepcionado. O Senhor vai mudar essa história e vai transformar em alegria, amém? Glória a Deus por isso, porque o nosso Deus é misericordioso, é maravilhoso, é amoroso, né? No Salmo 46:1, a palavra fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação. O Senhor é o teu socorro bem presente. Ele está com você na tua angústia, na tribulação. Ele é o lugar que nós nos refugiamos, né? Ele é o nosso refúgio, ele é a fortaleza que nós nos abrigamos. Eu quero contar a história desse colar aqui, né? Então eu estava muito triste uns dias, estava pensando em parar as lives. Aí eu falei: Senhor, me dá um sinal, né? Aí a minha amiga falou assim: olha, eu fiz um colar, deixa eu puxar ele só para vocês verem melhor. Eu fiz um colar para você e são algumas pedras preciosas, né? Então eu fiquei tão feliz com esse sinal que Deus me deu. Muito boa tarde, Renata. Tô contando aqui, né, que eu tava querendo parar a live uns dias, tava triste. Aí eu falei: Senhor, me dá um sinal. E a minha amiga à tarde falou assim: olha, eu tô fazendo um colar para você, né? E eu senti que foi um sinal de Deus, né? Esse colar de pedras preciosas, porque pedras simbolizam dons, e que hoje nós possamos, muito boa tarde, Sandrinha querida, que hoje nós possamos receber dons do Espírito Santo, né? E fiquei muito feliz com esse sinal que Deus me deu. Fala assim: eu não vou parar a live não, porque tem gente que precisa de uma palavra. E eu tava lembrando desse versículo, Sandra, lembrei de você, que Deus é o nosso socorro bem presente, né? Que a presença, amém, que a presença do Senhor, né, seja muito maior do que essa tristeza, do que essa tribulação, porque o Senhor fala aqui: a alegria do Senhor. Beijo, Sandra querida, minha cunhada, minha irmã em Cristo, minha filha na fé. Amém, glória a Deus. Renatinha, muito boa tarde, a paz do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Gigi querida, família toda, né? Ganhei, Sandra, viu que presente bonito, né? A Loredana, minha amiga, que fez com carinho, e ela é uma artesã, viu? Cozinheira de mão cheia. Então eu falei assim: eu creio que foi um sinal do céu, e vamos receber dons também, né? Para a glória de Deus, para usarmos na obra do Senhor, para fazermos a sua obra com alegria, sabendo que a nossa recompensa vem do Senhor. E quando nós vemos testemunhos de bênção, de vitória, nós nos alegramos, né? Nós festejamos, porque Deus ouve a nossa oração, move a mão do nosso Deus. Eu estava pensando em três coisas, sabe? Estava pensando em três coisas, né? Então a uva, quando ela passa pelo processo, né, do vinho, ela é prensada, né? Mas o vinho simboliza a alegria. Então você pode estar sendo prensado aí, passado mesmo na prensa, mas depois vem a alegria, né? Então outra coisa que passa por uma prensa, né, é a cana, né? A cana também é espremida quando passa por aquela máquina ali, a gente às vezes se sente assim, né? Amém. Glória a Deus, Renata. Deus é fiel, ele faz as coisas que a gente não imagina, né? Então a cana, quando passa por aquela moenda também, falei, a gente parece que tem dia que passa assim por uma moenda, mas depois vem a doçura, né? Vem o caldo de cana, que é tão bom. Outra coisa que é prensada é a uva, né?
não é a azeitona que produz o azeite, né? Então ela também, a azeitona é prensada várias vezes, mas produz o azeite, que é a unção, né? Depois vem a unção, depois dessa luta vem a doçura, vem a alegria e vem a unção. Recebe aí em nome de Jesus, amém? Vem uma unção nova, amém? Então, vamos orar, que hoje é o batismo no Espírito Santo. Se você nunca recebeu, eu quero que você receba. E se você já recebeu, que você seja renovado no Espírito, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, exaltamos o teu santo e maravilhoso nome. Toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, a nossa adoração pertencem a ti, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, nós queremos te dar graças por mais um dia de vida. Senhor, te damos graças pela família abençoada que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Senhor, ó Deus, pelo teu amor, por misericórdias novas, Senhor, que estão sendo derramadas sobre as nossas vidas neste dia. Louvado seja o teu nome. Senhor, muito obrigada por tão gloriosa salvação. Somente lá no céu que nós vamos, Senhor, contemplar a grandeza desta salvação, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo. Obrigada porque através de Jesus nós temos um Pai que nos ama, que nos cuida, que sabe ouvir e ver todas as coisas. Obrigada pelos teus anjos. Nós temos o dobro de anjos que não caíram, que não se rebelaram contra o Senhor. Louvado seja o teu nome, eles trabalham em nosso favor. Senhor, dá ordem aos teus anjos a favor de cada um que está nessa live, a favor das famílias, Pai, da família da Sandra, da família da Gi, da família da Renata e todos que entrarem, Senhor, sejam abençoados, porque através de Abraão veio Jesus e através de Jesus seriam benditas todas as famílias da terra. E nós profetizamos a bênção do Senhor sobre as famílias, a unidade, o amor, a compreensão, o carinho, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, se existe dureza nos corações, tira o coração de pedra e coloca um de carne, que te conheça, Senhor, que receba do teu amor para poder dar desse amor. Abençoa os nossos filhos, Senhor. Nós profetizamos que são herança bendita do Senhor, são flechas, irão mais longe, são semente pelo Senhor plantados, obras das tuas mãos, Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Obrigada, Senhor, cuida de cada um, genro, nora, neto, Senhor, da mãe, Senhor, trabalha em cada coração para que haja paz, para que haja unidade, para que haja amor, Senhor. Oh Deus, carinho, compreensão, tira todo abandono, toda solidão, toda tristeza. Senhor, que aqueles que têm carência, Senhor, do amor de mãe, Senhor, do amor de alguma pessoa, Senhor, que se sintam abraçados pelo Teu Espírito nessa tarde, que se sintam amados, que se sintam reconhecidos, que se sintam, Senhor, ó Deus, escolhidos. Nação santa, separada, recebe aí o amor do Senhor, Renatinha, recebe Gi, recebe Sandra, né? Recebe o amor do Senhor, do Espírito Santo, um abraço, em nome de Jesus, recebe. Senhor, abençoa cada um, a saúde de cada um, do alto da cabeça até a planta dos pés. Examina onde existe alguma área, Senhor, deficiente, alguma área carente. Senhor, alguma área, ó Deus, que precisa de uma vitamina do céu, uma área que precisa de um remédio. Ser o nosso remédio, que o teu sangue purifica e cura todas as enfermidades. Porque o Senhor foi ferido em todas as áreas do corpo, para que nós recebêssemos cura na cabeça, Senhor, no coração, Senhor, ó Deus, nas mãos, nos pés, Senhor.
Ó Deus, a cura, Senhor, ó Deus, da alma, da tristeza, do desamparo lá no Getsêmani. Senhor, manifesta, Senhor, essa cura do Calvário em todas as áreas da nossa vida. Ó Espírito Santo, eu sei que o Senhor está visitando a cada um nesta tarde, que o Senhor está contemplando a cada um, que o Senhor está tocando com a tua mão santa e poderosa. Derrama poder mesmo, Senhor. Derrama uma unção fresca do céu, Senhor. Derrama um renovo, Deus, em nome de Jesus. Traz uma alegria, Senhor, uma alegria grande no coração, como eu senti quando eu fui batizada com o Espírito Santo, que eu fui cheia da tua presença. Eu profetizo esse óleo da alegria sobre a tua vida. Eu profetizo uma unção nova. Eu profetizo a paz que excede o entendimento humano. Eu profetizo a bênção que enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus. Abençoa a nossa nação. Senhor, me deu a profetizar: levanta e resplandece, Brasil, porque já vem a tua luz. A glória do Senhor nasce sobre ti, Brasil. Por sobre os povos haveria trevas, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá nesta nação, e os povos caminharão à glória que te nasceu, em nome de Jesus. Senhor, que esse povo seja abençoado. Senhor, que essa nação seja restituída, restaurada, que ressuscite como um gigante, Senhor, como um leão adormecido entre as nações, porque aqui é um celeiro mundial Senhor, de nações. Existem povos de todo o mundo. Que essas vidas sejam revestidas do teu poder para pregar, Senhor, o evangelho com sinais, com prodígios, com maravilhas, porque a tua palavra é viva, porque a tua palavra produz o que ela diz, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, pela paz do mundo, pela Ucrânia. Senhor, no Salmo está escrito que o Senhor faz cessar a guerra, faz cessar as guerras, Senhor, até o fim do mundo. O Senhor tem todo o poder, porque tudo te pertence. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, já fez, irá fazer, porque nós cremos e profetizamos que o melhor do Senhor está por vir, em nome de Jesus. Muito boa tarde, Rosa querida, minha amiga lá do senador Flacker, de muito tempo. Hoje de manhã estava lembrando de você, Rosa, como a gente andava junto no intervalo, para lá e para cá. Eram 3 ou 4 que não se separavam, né? E olha, depois de quantos anos que o Senhor nos fez a gente se rever, né? Glória a Deus. Noé, minha querida, muito boa tarde, a paz do Senhor. Então, nós vamos estar falando hoje sobre o batismo no Espírito Santo, né? Que coisa mais linda, depois do novo nascimento. Essa é uma das maiores experiências, né? Fui arrumar aqui, perdão. Ontem foi o óculos, hoje foi o celular. É que as letras ficam em cima, né? Então, a segunda maior experiência que nós podemos ter depois do novo nascimento, né? Que nós ouvimos o Evangelho, você aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre você e você nasce para Deus. O teu espírito nasce para Deus. Quem te deu esse corpo foi teu pai e tua mãe. Mas quem nos dá o nosso espírito recriado, né? Perdoado de todos os pecados para nós entrarmos na presença do Pai, é o Espírito Santo. Então você aceitou Jesus, o Espírito veio sobre você e você foi recriado, nasceu para Deus. Agora você pertence a Deus, não pertence mais nem à doença, nem à tristeza, nem ao desânimo. Você pertence a Deus, amém? Em Joel 2:28 fala assim: a promessa da efusão, do derramamento do Espírito Santo. E há de ser que depois destes dias
derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, serão cheios, é uma promessa, que os filhos serão cheios do Espírito Santo e serão boca de Deus aqui na terra, trarão a mensagem de Deus, né? E os vossos velhos terão sonhos. Às vezes a pessoa fica com uma certa idade, para de sonhar. Mas o Senhor fala que não, que até aqueles que pararam de sonhar vão voltar a sonhar. Volte a sonhar, porque Deus ainda realiza sonhos, amém? Então, o teu sonho não acabou, não. Deus tem uma história nova, Deus tem novidade, Deus tem surpresa, Deus tem poder para reverter toda a história, amém? E os jovens terão visões. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos visões celestiais. Nós enxergamos o que está acontecendo no reino do Espírito. Nós enxergamos as coisas espirituais que estão se passando. E Deus nos dá boca aqui na terra para nós orarmos, né? Para nós profetizarmos, para nós falarmos a respeito da visão. Então, sobre os servos e as servas também, naqueles dias derramarei o meu espírito. Tem criança profetizando, criança orando em língua, jovens, adultos, idosos, servos, servas. Deus não tem acepção de pessoas. Ele fala que ele vai derramar do espírito dele, do espírito de vida, do espírito que é santo sobre toda a carne. E quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. No começo eu não conseguia entender muito bem, então eu comparava com a água. Água em estado sólido é água, é o gelo, né? Mas é água, se derreter vira água. Em estado gasoso é água, em estado líquido é água. Assim é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são Deus. Existe uma unidade entre eles, né? E que essa unidade do Espírito Santo entre na sua vida, na sua casa, na sua família. Não é pensar igual, mas é estarmos unidos no mesmo propósito, amém? Então, aí a palavra espírito é traduzida por ruá, por vento, sopro. O vento, você não sabe de onde ele veio, para onde ele vai, ele sopra onde ele quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Ele é dirigido por Deus. A gente via assim que Jesus estava num lugar, de repente ele foi para outro lugar, quando ele ressuscitou. Não foi a pé nada, ele foi levado, né? E também tem o eunuco, né? Estava sendo evangelizado. Aí, de repente, não sei se era Tiago, era um dos discípulos, estava discipulando o eunuco. Depois que ele acabou de pregar, ele foi batizado, ele sumiu, foi transportado para outro lugar. E essas são as obras do Espírito Santo. E o Senhor falou que faria essas obras, né? Então, nós temos que tomar posse, porque se está na Bíblia, é para nós, amém? Então, o que acontece? O Espírito Santo participou da criação. O Pai falava a palavra, Jesus era a palavra. O Espírito Santo cobria aquela palavra e aquela palavra vinha à existência. É assim no reino espiritual que existe vida, que existe criação. Maria estava no aposento, o anjo Gabriel trouxe a palavra: darás à luz a um filho. Ela, como que eu não conheço varão, né? Como é que eu vou dar à luz a um filho? Mas ele falou assim: a glória do Altíssimo te cobrirá. O Espírito Santo cobriu, né, Maria, e Jesus foi gerado como homem, amém? Então, o Espírito Santo instruiu os israelitas o que eles deviam fazer, para onde eles deviam ir, né? Quando os salmistas compunham, gente, o livro de Salmos tem por volta de mil anos.
Aí o que acontece? Os salmos são os cânticos dos judeus. E quando nós estamos falando salmos, né? Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descanso eu. Nós estamos nos enchendo do Espírito. O Senhor fala, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Quando nós estamos cantando para Deus, nós estamos nos enchendo do Espírito, porque a gente está pensando em Deus, não está pensando em nada diferente, né? Mas a gente está se enchendo do Deus vivo e todo-poderoso, amém? A liderança de Moisés foi fortalecida pelo Espírito, né? Os sentimentos que vinham sobre os profetas, o Espírito Santo, ele transmitia aquele sentimento que estava no coração do Pai em relação ao povo, né? Ele sofria, ele sentia o que Deus estava sentindo, repugnância pelo pecado, tristeza porque o povo, a palavra fala que o boi conhece o seu possuidor, mas o povo não conhecia Deus. Então Deus estava muito triste por isso, né? Então ele vinha sobre uma obra especial, né? Quando no Antigo Testamento ele estava à direita do Pai, quando tinha uma obra sobrenatural especial, como Davizinho que acertou a testa do gigante, né? Como Sansão que rasgou um leão, que matou o leão. Davi também matou o leão e o urso gigante. Quando tinha uma obra especial, o Espírito Santo descia lá do lado do Pai, né? Então acho que ele ficava à esquerda, porque Jesus foi, quando subiu ficou à direita, né? Então ele descia para essa obra especial e subia, né? Subia novamente. No Antigo Testamento a gente não vê ninguém expulsando o demônio, né? Mas Saul, quando ele ficava possesso, o Davi tocava harpa com cânticos espirituais, né? E ele ficava liberto, amém? Então, a segunda experiência maior depois do novo nascimento é o batismo, né? Jesus completou a sua obra no poder do Espírito Santo e disse aos discípulos, né? Jesus salvou, curou, libertou, fez milagres, ressuscitou o morto de 4 dias, provou que ele é Deus e ele sabia, né, que ele ia partir, foi para a cruz, ressuscitou, se mostrou aos discípulos e deu ordens, né? Deu ordens para os discípulos. Falou assim, olha, vocês fiquem aqui em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque o Espírito Santo, Atos 1:8, né? Recebereis poder, dunamis, né? Poder de dinamite, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, né? Jerusalém é onde eles moravam. E aí, se alguém falasse de outro senhor, era morto, porque quem era senhor era só o Nero, né? Era só os governantes que podiam ser chamados de senhores, e eles corriam risco de vida. E então, em Samaria, os samaritanos eram inimigos. Quando Jesus quis passar em Samaria para Jerusalém, eles impediram. Aí Pedro e João falaram, Senhor, o Senhor quer que mande fogo do céu para acabar com eles, né? Ficaram com ódio deles porque eles não deixaram ele passar. Mas depois Jesus falou assim, vocês vão pregar até para os inimigos, né? Os samaritanos eram inimigos, mas eles foram lá, né? João foi lá pregar o evangelho e foi lá pedir o batismo no Espírito Santo para aquele povo, para que ele fosse transformado, amém? Então, ele fala assim, ó, em Lucas 24:49, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. É uma promessa de Deus, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, sejam vestidos novamente de poder. Atos 1,
Atos 1:4, estando com eles, determinou que não se ausentassem, mas esperassem a promessa do Pai que ele ouviu de Jesus, né? Que eles ouviram de Jesus. Fala assim, porque João vos batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, né? Então, o que acontece? Jesus fez toda a obra como homem, no poder do Espírito Santo, ele venceu a carne, o diabo, o mundo, e ele foi cheio do poder de Deus para pregar o evangelho, para operar sinais, prodígios e maravilhas, né? Aí o que acontece? Depois Jesus se mostrou, 40 dias Jesus ficou se mostrando ressurreto, que ele ressuscitou, e ele deu essa ordem: vocês vão ficar aqui em Jerusalém, porque eu vou revestir vocês de poder para vocês pregarem o evangelho com sinais, com prodígios e com maravilhas. Vocês vão ser revestidos do poder do alto, né? Aí Jesus subiu, e aí era a festa, né? Atos 2:39 fala assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar, né? E aos que estão longe desse dia. E nós estamos longe do dia de Pentecostes, né? Mas Jesus subiu e o Espírito Santo desceu, fala assim, para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é consolador. Quando uma pessoa parte, é só o consolo do Espírito Santo que nos acalenta, né? Eu lembro que quando partiu meu pai, minha mãe, meu marido, olha, foi um consolo tão sobrenatural do céu que nem eu acreditei. Deus foi me consolando tanto, tanto, que no dia eu estava forte. Depois eu desabei um pouco, mas é difícil, né? Então, uma partida é só o Espírito Santo que nos consola. Ele advoga as nossas causas. Deus vê o que as pessoas fazem de injustiça, o que as pessoas falam pelas costas, o que as pessoas te fizeram. Deus viu e não gostou, né? Ele advoga a nossa causa, porque ele é advogado, ele é consolador, ele é ajudador daquele que não tem quem o ajude. Quantas vezes eu precisei de ajuda e não tinha ninguém para ajudar, mas ele me deu uma força sobrenatural, ele me ajudou ontem. Fazia tempo que o último quarto eu estava lá, desde que meu marido morreu. Tava assim uma reforma meia boca, tudo assim levando, né? Ontem de tarde, de noite, me deu uma coragem, eu arrastei as máquinas, dei uma limpada. Eu falei assim, porque eu orei, eu pedi para o Espírito Santo, eu falei, Senhor, me ajuda, porque o Senhor é o ajudador de quem não tem quem o ajude. E ele me deu uma força, um renovo, um ânimo, que eu consegui arrumar o que eu não estava conseguindo há muito tempo. Então, que a gente receba mesmo essa força, esse poder em tudo aquilo que nós não conseguimos, que nós não podemos, que ele nos ajude, porque ele veio para ser ajudador. A palavra para Espírito Santo é halos, outro semelhante a Jesus. Ele é Deus, né? Só que Jesus, ele tinha um trabalho para cumprir na cruz, ele cumpriu e subiu. E o Espírito Santo tem um trabalho agora para nos levar até o céu, né? Sempre eu falo, como o correio, quando você põe uma carta no correio, ela recebe um selo, e o correio é responsável daquela carta chegar até o endereço, né? Assim nós temos o selo da promessa do Espírito Santo, que está encarregado de nos levar até o céu no tempo oportuno, né? Eu não quero ir já não. É que se a gente vai para o céu, a gente não quer voltar, de tão lindo que deve ser, né? Mas eu sei que Deus ainda tem uma obra aqui, nós vamos completar essa obra, amém? Então o Espírito Santo foi deixado aqui no lugar de Jesus, porque Jesus, ele não poderia, ele tinha uma obra, um plano, completou, subiu, né? E um dia vai voltar, né? Ele prometeu que ele vai voltar, e ele vai cumprir, porque nós já estamos vendo muitos sinais, né?
Então ele falou assim: olha, vocês estejam aqui na cidade, vão lá no cenáculo, se reúnam, né? Porque vai vir a promessa do Pai, né? Que diz respeito a vocês, aos filhos e a todos que estão longe desse dia. Jesus estava orando por você e por mim, porque nós estamos longe daquele dia, mas o Espírito Santo, a unção, o revestimento de poder é para nós. E até hoje eu lembro quando eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Quando eu me converti, que alegria! Nunca tinha sentido tanta alegria, aquela explosão de luz, aquela presença de Deus gloriosa. Aí tudo quanto era reunião de oração, tava eu lá. E tinha uma missionária que ela tinha tanta comunhão com Deus, que quando ela orava, eu via assim que nem eu até agora enxergo assim, não é um tabernáculo, é tipo um tabernáculo, e aquilo emanava uma luz assim tão forte da presença de Deus. E tinha duas missionárias chilenas, né, que elas estavam aqui no Brasil e elas eram missionárias, elas andavam para todo lado, né? E nós fizemos uma reunião de oração na casa da minha cunhada. De repente eu destampei a profetizar, mas eu fui tão cheia do Espírito Santo. Que alegria, gente, que experiência. E aí depois eu falei assim, mas todo mundo, tanta gente ora em línguas, eu também quero, tudo eu também queria, né? Tudo que é de Deus a gente quer, né? Aí eu sei que teve outra reunião, elas impuseram as mãos e nada, né? Falei, eu queria tanto ser batizada, né? Aí, eu já fui batizada, mas eu queria tanto dom de línguas, né? Esse dom de línguas é uma língua dos anjos, é uma língua lá do céu. Por exemplo, todas as línguas da terra o diabo entende, mas esse dom de línguas, o teu espírito fala diretamente com Deus e às vezes nem você não entende. Quando existe interpretação é profecia, mas quando é dom de línguas para você se edificar, porque às vezes você tá batido, tá triste, então você ora em línguas e você vai sendo uma bateria carregada pelo poder de Deus, né? E às vezes você intercede por pessoas que estão passando por alguma luta. O Senhor já me levou a interceder por pessoas que iam se suicidar, pessoas que poderiam ter sofrido um acidente grave. Então, vem aquele peso, aquela dor de intercessão e a gente começa a falar em línguas, o nosso espírito se comunica com Deus, porque japonês, francês, toda a língua da terra o diabo entende, sabia? Eu estava pensando agora, então os anjos, eles conhecem toda a língua da terra, né? Tudo que é língua da terra, eles entendem. Então, quando nós começamos a recantar alaia, cheias, tu e alamaste, cantar alaia, o teu espírito está conversando com o teu Criador. O teu espírito está gemendo, está falando, está contando coisas, mistérios com Deus, e daqui a pouco vem a resposta. Glória a Deus, que é uma ferramenta poderosa que Deus nos dá, né? Aí foram 500 pessoas para o cenáculo, mas começou a demorar, então ficaram só 120, né? Então havia, naqueles dias, era a festa do Pentecostes, né? Mas a primeira principal festa é a da Páscoa, a segunda do Pentecostes, né? 50 dias depois da Páscoa, né? É a festa das colheitas. Todos os países vizinhos, eles traziam a primícia das colheitas lá em Jerusalém para oferecer no templo. E havia pessoas de toda a parte, né? Então, eles estavam reunidos lá no 10º dia já, todos reunidos em oração, orando. De repente, Deus age no de repente. De repente, essa situação vai mudar diante dos seus olhos. De repente, Deus vai entrar com uma solução e com um socorro e uma saída. Amém?
Então veio do céu um som como um vento veemente, né? Impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam. Encheu. Imagina só, um lugar fechado, cenáculo, né? Aí veio aquele quando às vezes eu tô no apartamento da minha filha e tá ventando e vem aquele uivo de vento, né? Então eu acho que veio esse uivo forte, a cidade inteira escutou. Aí desceu, entrou dentro daquele cenáculo e foram vistas línguas de fogo sobre a cabeça de cada um. E eles foram cheios do Espírito Santo. Inaugurou a descida do Espírito Santo que estava à esquerda do Pai. Ele desceu porque Jesus já tinha subido e estava à direita do Pai, né? Então pousou sobre cada um deles, né? E todos foram cheios do Espírito Santo. Que experiência linda, né? Depois de 700 anos que Isaías profetizou, a palavra se cumpriu. Eles foram cheios, tinha partos, medas, elamitas, forasteiros do Egito, da Judéia, pessoas de toda a parte. Aí escutaram aquele barulho, falaram: o que está acontecendo? Eles estão de fogo. Acharam que estava todo mundo bêbado, né? E aí eles começaram a falar em outras línguas, só que aqui eles começaram a falar, por exemplo, a língua dos partos, sem nunca ter aprendido. Eles eram galileus, mas eles falavam a língua de todos os povos. Cada um começou a pregar na língua daquele povo que estava lá, né? Na língua, não sei o que é a língua dos partos, né? A língua dos medos, dos elamitas, dos da Judéia, do Egito, né? Eles começaram a pregar na língua deles e tinha gente de todas as nações, né? E correndo aquela voz, ajuntou uma multidão que estava confusa, né? Porque cada um ouvia falar sobre as grandezas de Deus na sua própria língua, né? Aí eles perguntaram: não são galileus todos esses homens? Como, pois, ouvimos falar eles pregarem na nossa própria língua, né? Então, aí o que acontece? O evangelho se espalhou no mundo todo. E ali era a festa das colheitas, foi a maior colheita da igreja, né? Então, se você nunca teve essa experiência, peça: Jesus, eu quero ser batizado com o teu Santo Espírito, eu quero ser revestida desse poder. Senhor, me batiza, Espírito Santo, toma a minha vida, né? Toma conta da minha vida. E depois busca os dons espirituais, né? Porque o Espírito Santo nos concede intrepidez, ousadia, autoridade para pregarmos o evangelho com sinais, prodígios e maravilhas, amém? Então, esse dom de línguas, ele é excepcional, ele é maravilhoso, porque nós podemos falar com Deus em mistérios, né? E que o Espírito Santo, Jesus, na festa das águas, falou assim: quem tem sede, venha. Ele está te convidando, e beba da água da vida, né? O Espírito Santo também, eles foram batizados com fogo. O fogo queima, o fogo aquece, o fogo nos renova, né? Nos purifica. E o Espírito Santo é simbolizado por água, né? Jesus estava lá em pé e falou: quem tem sede, venha e beba da água da vida, né? Se você tem sede, busque mesmo esse revestimento do Espírito Santo, porque a promessa é para aqueles que estavam naquele dia. Joel profetizou 700 anos depois, desceu o Espírito Santo. Pode passar o tempo que for, mas o que Deus promete, Ele cumpre, né? E o Espírito Santo desceu para estar conosco. E a palavra do Senhor fala: não te deixarei e não te desampararei, né? Deus nunca vai nos desamparar, porque Ele deixou Deus aqui, né? O Espírito Santo, que é Deus, para nos consolar, para nos ajudar, para interceder por nós, para julgar as nossas causas, para nos capacitar para a obra que Deus chama, né? E Ele nos pega do lugar onde nós estamos e nos leva para o lugar que nós devemos estar, né? Chegar. Então não fica na beira da praia.
Tem muitas pessoas que só aceitam Jesus e vão levando dia a dia, ora um pouquinho, lê um pouquinho a Bíblia, mas Deus quer que você molhe até os joelhos, molhe até os ombros, e depois que a água passa dos ombros, não é você mais que tem controle da tua vida, é o Espírito Santo. Então recebe o Espírito, ser revestido de poder. Você já tem o Espírito quando você nasceu para Deus, mas agora ser cheio do Espírito Santo, ser cheio, que o Senhor te dê dons sobrenaturais, que o Senhor te dê experiências sobrenaturais, capacitação e revestimento do céu, para pregar o evangelho com ousadia, com autoridade, em nome de Jesus. Caiu de novo. Deixa eu tirar o papel, é que fica com o papel e o caderno mexe. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada vida que está assistindo essa live, que vai entrar nessa live, Senhor, que sejam revestidos, recantaraias, cheias, tuialamas, do teu Espírito, Senhor, que recebam dom de línguas, que recebam visão, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de cura, Senhor, interpretação de línguas, ó Deus, operação de sinais e maravilhas, Senhor, ó Deus, manifesta os teus dons nestas vidas, Pai, reveste do teu poder, porque o Senhor é Deus de perto, Deus de longe, e a tua promessa é para nós que estamos longe daquele dia. Renova a minha vida também no teu Espírito, Senhor, para que nós não venhamos a desanimar e nem desistir, mas como o apóstolo Paulo disse, que nós possamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Ai, até deu calor, é o calor do Espírito Santo, né, Gi? Amém, Sandra? Deus abençoe vocês ricamente, amo vocês, estou com uma saudade imensa. Deus vai preparar que a gente possa se abraçar, se ver, né? Em nome de Jesus, e que o Espírito Santo te faça uma surpresa aí, né? Que ele te encha da presença dele, que você tenha uma experiência como você nunca teve com Deus, amém? Deus te abençoe, fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém?